Olá, bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos agora para esse nosso bate-papo, para essa nossa web aula. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e a nossa disciplina, vocês já sabem, é didática e eu sou a professora Sueli, que vocês já conhecem de nome. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da didática. Nós vamos falar da construção do conhecimento e do processo interativo que pode haver entre o professor e o aluno. Aqui nós vamos fazer uma pausa para uma reflexão. Vamos nos lembrar o que é educar, o que é educação. Educar é um termo mais amplo que ensinar, porque a educação refere-se ao processo de formação humana e o ensino é a orientação da aprendizagem. Ora, se a educação se refere ao processo de formação humana, há que haver uma interação entre professor e aluno, não é lógico isso daí? E para que haja essa interação, há que haver um elemento de suma importância. Qual é esse elemento? Justamente é o diálogo. Continuando com a nossa pausa para uma reflexão, vamos entender o que existe, qual a diferença, que existe entre autoritarismo e autoridade. O autoritarismo tem a ver com a obediência absoluta, a obediência cega e absoluta àquilo que o professor determina em sala de aula, se opondo radicalmente à liberdade de expressão do aluno e, portanto, se negando ao diálogo. A autoridade, ao contrário, ela deve ser inerente ao educador. A autoridade e postura firme do educador abrem caminho para os acordos. Às vezes, quando existe indisciplina em sala de aula, é muito importante o professor chamar o aluno à parte e, olho no olho, com um diálogo construtivo, estabelecer uma nova regra de disciplina, para que ele participe também. Isso é muito importante. Então, estabelecimento de acordos, de ajustes, faz com que o aluno perceba que o educador é quem conduz, é quem orienta, é quem vai mediar e auxiliar a turma, mas isso ele não vai fazer em regime de opressão. É uma autoridade amiga de quem estimula, de quem vai incentivar, orientar, reforçar os acertos, mostrar as falhas, ajudar a corrigi-las. É uma autoridade, enfim, que estimula a interação e, por conseguinte, o diálogo. Está claro até aqui? O educador que assim trabalha, ele irradia segurança à criança, estimulando nela a criatividade. Vocês já devem ter ouvido falar no grande escritor Guimarães Rosa, não é verdade? Pois esse autor escreveu em seu livro de 1956, Grande Sertão Veredas, que mestre não é quem sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. O que vocês acham dessa afirmativa? Eu já estou até escutando daqui mesmo as opiniões de vocês. É isso mesmo. O mestre aprende junto com seu aluno. Então vejamos, a construção de todo conhecimento é um processo, sem dúvida, interpessoal. O professor vai precisar do aluno e o aluno vai precisar do professor. Ambas as partes se precisam, porque é um processo interpessoal. E o aspecto mais importante desse processo interativo é a relação professor-aluno. E essa relação deve ser uma via de mão dupla. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa relação não pode ser, não deve ser unilateral.
pois não é só o aluno que vai construir o seu conhecimento. É bem verdade, isso é bem verdade mesmo, que o educando, por meio desse processo interativo, ele vai acabar assimilando, construindo conhecimentos, adquirindo valores, ele vai acabar adquirindo crenças, adquirindo hábitos, adquirindo formas de se expressar, formas de sentir e observar o mundo. Ele vai acabar por formar ideias, conceitos e até preconceitos. Enfim, esse aluno acaba por desenvolver e assumir atitudes, modificando e ampliando suas estruturas mentais. Outro sim é verdadeiro quando se afirma que o educador, da mesma forma, é afetado, é contagiado por essa relação e também aprende com seu aluno na medida em que consegue perceber como este jovem entende e sente o mundo, e na medida que começa a ter a percepção de quais conhecimentos, quais os valores e habilidades que este aluno já traz de seu ambiente familiar e de seu grupo social para a escola. Veja como é importante que o professor valorize a bagagem que o aluno traz de suas vivências, de suas experiências. O aluno sempre traz uma bagagem consigo. Se o professor tem essa percepção, é meio caminho andado para que ele conheça seu aluno. Desta forma, como consequência dessa relação, o professor passa a conceber o mundo sob um ângulo diferente, com novas perspectivas que são diferentes da sua, porque ambos, professor e aluno, são de universos totalmente diferentes. Então, eles têm que abrir esse diálogo, essa interação, para que comecem a se conhecer realmente. Esse professor, então, passa a rever seus comportamentos, ele passa a ratificar ou até retificar suas opiniões, a desfazer preconceitos, a mudar atitudes, a alterar posturas. Justamente por isso que no início a nossa fala foi que o excelente autor Guimarães Rosa, que nasceu em Minas Gerais, inclusive é bom que a gente saiba, foi médico, foi diplomata, foi escritor, foi um grande estudioso da cultura popular brasileira, tem escrito em seu livro de 1956, Grande Sertão Veredas, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Agora vocês percebem de uma forma mais sistematizada o que nós estamos tentando falar sobre interação, sobre a importância da interação, sobre o diálogo e principalmente dizer que a construção do conhecimento é, sem dúvida, uma via de mão dupla, porque mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Nessa interação, professor-aluno, o ponto mais importante é o diálogo que deve se estabelecer entre ambas as partes. E, em decorrência deste diálogo, se estabelece um grande aprendizado, pois de um lado está o educador, com o seu saber organizado, com o seu conhecimento científico muito bem estruturado, sua forma de se expressar na norma culta da língua, não é verdade? Com os ideais e valores formais que são aceitos e proclamados oficialmente pela sociedade e com seu grau de expectativa em relação ao desempenho do aluno. Do outro lado está o aluno com seu saber assistemático, com seu saber um tanto difuso, seu conhecimento mais empírico, com o seu jeito de falar próprio, de seu ambiente cultural, com os ideais e valores de seu grupo social e com um certo nível de aspiração em relação à escola e à vida.
Este encontro de docente com o discente poderá representar, olha só aí, olha, vou falar bem devagar para vocês. Esse encontro poderá representar uma situação de interação muito interessante e proveitosa para ambas as partes, em que o conhecimento será construído em conjunto, ou, ao contrário, olha o autoritarismo aí, poderá se transformar numa verdadeira batalha onde ambos se defrontam, tomam posições opostas e que são pouco ou nada proveitosas. Percebem como é importante essa autoridade amiga, essa autoridade que incentiva, que ajuda, essa autoridade presente, essa autoridade que faz com que o aluno perceba que quem conduz, quem orienta é o professor. Então, para que se estabeleça um legítimo processo de interação que garanta realmente a construção coletiva do conhecimento, é necessário que se faça uso de um elemento de suma importância entre professor e aluno. E vocês já sabem agora qual é esse elemento. Qual é esse elemento? Sim, o diálogo. E é justamente por meio do diálogo que professor e aluno juntos construirão o conhecimento, chegando a uma síntese do saber. Olha agora que interessante, gente. Normalmente, o diálogo deverá acontecer a partir de uma situação problema, ligada à prática. O professor deverá transmitir aquilo que sabe, sempre partindo dos conhecimentos, da bagagem e das vivências que o aluno traz para a escola e que já tem sido percebido por meio deste intercâmbio, desta troca entre aluno e professor. Lembram-se que no começo da minha fala, eu falei para vocês da importância do professor valorizar a bagagem que o aluno traz para a escola? Vejam bem, então, desta bagagem há que se retirar uma situação-problema para que se desenvolva o conhecimento. Desta forma, ambas as partes podem chegar a uma síntese que com certeza vai esclarecer a situação-problema que originou a discussão. E é justamente neste momento de síntese que o conhecimento é organizado e sistematizado e que deverá ser novamente aplicado à prática, agora já de forma estruturada. Percebem como é bonito isso, né? Então, da vivência do aluno, tirar uma situação-problema para sistematizar um conhecimento. O professor não pode e não deve se relacionar com as crianças como se ele fosse o único detentor do saber, o único que tem algo a ensinar. Tampouco deve ver as crianças como se fossem uma folha de papel em branco, que devem aprender tudo do zero. Não, a criança traz consigo uma bagagem, ela traz consigo uma experiência. Esse professor, ao contrário, ele sabe que ele e as crianças têm que se relacionar dentro de um constante diálogo e entendimento para o sucesso do ensinar e aprender. Gente, foi um prazer ter vocês comigo aqui hoje. Muito obrigada. É pena, mas o nosso tempo é curto. Eu falaria muito mais sobre isso, mas nós teremos oportunidade ainda de conversar sobre o assunto. Muito obrigada e até lá. Fiquem com Deus.